Olá, alunos dos 8º anos, vamos para mais uma aula, semana de 31/8 a 4/9. Lembrando vocês que essa aula também são para os 8º anos da professora Aline. Eu peço que vocês abram a apostila do segundo bimestre na página 27 para darmos sequência aí no assunto, né? Nós estamos falando sobre o teatro. Na aula anterior vocês leram a cena, né? O ato lá do vestido de noiva de Nelson Rodrigues, e agora vamos dar continuidade aí ao assunto, da vitrine ao cenário. Então, antes, né, de termos essa evolução no modernismo aí, nessa modernização no teatro, para um cenário, antes era uma vitrine. Então, vamos entender um pouquinho sobre o assunto. A peça Vestido de Noiva, por apresentar uma estrutura não linear, inicia um processo de modernização no teatro no Brasil. Além disso, a montagem da peça representou uma grande mudança pelo modo com que o espaço cênico foi concebido. Então, como eu expliquei, né, houve uma modernização. O artista Tomás Santa Rosa, responsável pelo cenário dessa peça, foi o primeiro cenógrafo da modernidade artística brasileira, sendo também o primeiro a inserir na cena a ideia de ambientação como parte da concepção do espetáculo. Então, ele foi o primeiro cenógrafo. Cenógrafo é o profissional do teatro responsável pela concepção e construção do espaço cênico. É ele quem pensa e organiza o cenário que caracteriza o lugar onde se passa a cena, né? Então, o cenógrafo, ele é responsável por criar o ambiente para se passar aquela cena. Então, vamos imaginar se fosse uma cena, uma conversa em uma sala. Ele criaria o ambiente de uma sala, né? Esse é o trabalho do cenógrafo. Antes de Santa Rosa, a cenografia do teatro brasileiro atuava somente como pano de fundo, caracterizada apenas pela decoração do espaço cênico. O cenário era composto de painéis pintados, além de acessórios e mobílias desconexos com a cena. Foi com o trabalho desse cenógrafo que o palco deixou de ser uma vitrine decorada. Então, como eu disse no começo para vocês, né? Antes de ter essa ambientação, esse cenário, eram vitrines, era chamado vitrines, porque não se criava o ambiente para se passar as cenas, né? Tinha apenas um fundo, ou um painel pintado, ou algumas mobílias que não tinha nada a ver com a cena. Era assim, né? Com a modernização, né? E Tomás Santa Rosa sendo o primeiro a fazer isso, né? Ele começou a criar esses espaços cênicos. Então, se era ambientado em uma sala, ele criaria ali uma sala. Se fosse uma cozinha, ele montaria uma cozinha, por exemplo, né? Então, essa foi a modernização que aconteceu. Atualmente, a cenografia é um dos elementos que compõem a cena, podendo ser concebida de acordo com as intenções estéticas previstas para o espetáculo. Por isso, ao longo da história do teatro, o cenário se apresentou de diferentes maneiras, cumprindo funções distintas. Aí ao lado vocês veem a imagem, né? A cena da peça Vestido de Noiva. Então, como que o Tomás Santa Rosa, ele criou, né, esse espaço cênico, né? Onde que passaria essa cena de vestido de noiva. Então, veja aí como ele criou o espaço. Assim, a cenografia se faz presente no teatro, com o intuito de atender às necessidades estéticas de cada peça. Apresentada sob diversas formas, ela pode se configurar tanto em painéis pintados, cujo emprego da perspectiva sugere maior amplitude do espaço cênico, como em um ambiente realista, organizado de forma que provoque no espectador a ilusão de que o espaço cênico é realmente verdadeiro. Então, tem esses dois modos de compor o ambiente. Pode ser, sim, né, por uma tela ao fundo, como também pode ser um ambiente realista. No entanto, também é possível que o ambiente da cena se constitua de recursos simbólicos,
seja por objeto, seja pelo uso da luz, bem como pela ausência de qualquer elemento. Então, às vezes, o espaço pode não ter nada, objeto nenhum, pode ser só composto de luzes, né? Então, depende do que eles querem representar. Então, pode ter recursos simbólicos, tá bom? Aqui na imagem, vocês veem, os croquis de cenários, né, que Tomás Santa Rosa criava. Então, ele foi pedido a ele que criasse aí a cena, né, o espaço cênico de um bar, tá? Que é pro primeiro ato da peça Anne Christie. Então, foi pedido a ele que ele ambientasse um bar. E ele fez esses croquis, ou seja, ele fez esses desenhos de como poderiam ser esses bares, né? Esse bar que ela queria representar na peça. Página 28 agora. Na página 28, vocês têm o encerramento desse capítulo, né? Então, estamos encerrando a apostila do segundo bimestre. E o que aprendi, ele traz exercícios para que vocês exercitem o que foi aprendido durante o capítulo. Vocês percebem que eu fiz um risco aqui, né? Essa parte aqui nós não vamos estar fazendo, porque é aquela parte de festa das artes, onde vocês têm que expor ou apresentar alguma coisa. Então, vocês leem lá no link como está o enunciado da atividade para poder realizar, ok? Acompanhe comigo aqui também. Observe os esboços de cenários feitos por Santa Rosa. Inspirado neles, imagine um cenário para ambientar a cena vestido de noiva lida anteriormente. No espaço abaixo, desenhe um esboço detalhando o ambiente. Lembre-se de que o cenário não precisa representar uma extensão da vida real. Como eu disse para vocês anteriormente, o cenário ele pode ser realista ou ele ter apenas um fundo, né? Então, vocês vão imaginar como vocês criariam um ambiente para se passar aquela peça que vocês leram na semana anterior, para a atividade anterior, tá bom? Eu pedi que vocês fizessem a leitura dramática, né? A leitura com alguém. Então, imagine onde aquela cena poderia passar, né? Em que ambiente ela poderia ser representada. Vocês podem fazer nesse espaço aqui um esboço e depois passar em uma folha separada, tá bom? Lembrando que pode ser em uma folha do caderno de arte, é só destacar, tirar aquela margem, colocar o cabeçalho, que eu sempre falo para vocês, nome da escola, disciplina, professor, semana, nome, número e série, o enunciado da questão que nós estamos pedindo, e aí fazer o desenho. Pode ser também uma folha sulfite, onde vocês também vão estar colocando o cabeçalho, vão estar fazendo uma margem e aí fazendo o desenho, tá bom? Então, a atividade dessa semana é só. Até a semana que vem. Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau.